Saúde a um preço justo. Hoje vamos conhecer o magnésio. Olá, pessoas lindas deste meu Brasil varonil, eu sou o professor Júlio, sou neurocientista, especialista em educação emocional e hoje, mais uma vez, estamos aqui para conversar sobre saúde a um preço justo. Por mais de 150 mil anos, o nosso corpo esteve basicamente sobre toda a condição daquilo que a natureza nos impôs. A nossa alimentação, o nosso sono, o nosso condicionamento físico, basicamente tudo que este corpo foi programado pelos nossos ancestrais. Há mais ou menos uns 100, 120 anos, mais ou menos, a indústria farmacêutica e depois a indústria alimentícia começaram a trabalhar com alguns elementos que não são tão naturais assim, não nos aproximam da natureza, muito pelo contrário, nos afastam da natureza. De que forma? À medida que aquilo que nós comemos é processado pela mão humana e são adicionados ou tirados alguns elementos, o corpo começa a ter uma série de dificuldades para reconhecer aquilo como algo natural e conseguir processar aquilo para produzir no nosso corpo o que nós chamamos de saúde. E este é um dos grandes problemas que afetam este mineral tão importante que é o magnésio, porque a agricultura de alta escala hoje e a indústria, de uma forma geral, elas fizeram com que o magnésio fosse sendo tirado aos poucos da nossa alimentação e este mineral, ele tem uma série de funções no nosso corpo, é absurdamente barato, é ridiculamente fácil de encontrar na natureza, mas é claro, se ele é tão barato e ele é tão fácil assim, nem sempre interessa a indústria alimentícia, nem sempre interessa a indústria farmacêutica, a eles interessa mais o lucro. Bom, o que é o magnésio e de que maneira o magnésio afeta o nosso corpo? Então, ó, pra vocês terem ideia aqui, as minhas duas referências que eu estou utilizando aqui, o meu manual, bom e velho manual de alimentação funcional e alquimia dos alimentos. Bom, algumas vantagens que nós podemos encontrar no magnésio. Primeira vantagem, o magnésio ele participa de cerca de 350 funções bioquímicas, funções enzimáticas do nosso corpo, o que significa mais de 98% de todo o processo bioquímico do corpo tem água e tem magnésio. Então, portanto, faltou magnésio, começa a faltar tudo num efeito cascata e isto é para nós um problema muito sério. Segundo, o magnésio participa da função cardíaca. Aliás, é o mineral mais importante para o funcionamento do nosso coração. Junto com o potássio e com o sódio, também regula a nossa, além da função cardíaca, regula a pressão sanguínea, regula a nossa função neural, por isso o neurocientista está interessado no consumo do magnésio. Regula as nossas funções hormonais, regula o metabolismo da glicose, não deixa tanta glicose ficar circulante no nosso corpo, por isso o magnésio, além das doenças do coração e das doenças que afetam pressão sanguínea, enfim, todo o processo cardiológico, também é um forte aliado no combate à diabetes, principalmente diabetes do tipo 2. Então, consumo de magnésio constante e contínuo ajuda a regular tudo isso que eu estou falando para vocês. O que mais? TPM, fixação de cálcio nos ossos. Aliás, aqui tem um detalhe muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Não é só a fixação de cálcio nos ossos, e sim a fixação no lugar correto. Tem muitas pessoas que sofrem, por exemplo, de esporão. Sabe quando você está andando e sente aquele joanete embaixo do seu pé que fica doendo pra caramba? Aquilo lá é uma calcificação, né, que está ali fora do lugar. Quando você começa a tomar o magnésio e corrigir postura e outras coisas que também geram o esporão, você vai ver que ele funciona como uma espécie de GPS do nosso corpo. Ele pega o cálcio do lugar que está sobrando, que não é para estar, e coloca no lugar
que é para estar. A densidade óssea nossa depende muito do magnésio. Aí você que já me acompanha aqui no canal, sabe que eu tenho uma obsessão pela vitamina D, pela vitamina K2, pela vitamina C. Então quando você junta esse grupinho, você vai ver que problemas ósseos, problemas de pele, problema de queda de cabelo e assim por diante, começam a desaparecer quando você fortalece o seu organismo. E está aqui mais um mineral extremamente potente e importante para o funcionamento do corpo. Para aquelas moças, aquelas mulheres que sofrem com a TPM, como o magnésio tem uma função muito importante na regulação hormonal do corpo, o magnésio também é usado para baixar essa tensão pré-menstrual, regular todo o seu organismo e aquela sensação, muitas meninas sentem enjoo, outras sentem uma espécie de frustração. Então há uma convulsão hormonal no nosso corpo durante esse período e o magnésio ajuda a estabilizar isso, tá? Como eu já falei para vocês, eu sou um estudioso e um defensor do uso da vitamina D. O magnésio é um mineral que torna ainda mais disponível a vitamina D no nosso corpo. Você lembra que a vitamina D, para quem já acompanha aqui o canal, a formação da vitamina D acontece em 4 estágios. Né? Passa do colesterol da pele para o colecalciferol. Do colecalciferol ele vai lá para o nosso fígado e vira calcidiol, e lá no nosso rim ele vira calcitriol, que é a vitamina D ativa. E o magnésio ele faz essa conversão do calcidiol, ajuda no processo de conversão para calcitriol, que é a versão ativa da vitamina D. Então você já pega sol, já cuida da sua pele, já cuida da sua vitamina D, tenha lá o magnésio e o boro, né? Para quem já acompanhou o vídeo lá da vitamina D, magnésio e boro estão nesse processo de conversão da vitamina D de forma ativa. Bom, onde é que nós encontramos o magnésio de uma forma natural? O magnésio, a fonte maior de magnésio é a terra, né? É a terra. Por que eu digo fonte maior? Porque nós encontramos ela na água do mar, nós encontramos ela em algumas algas, mas a fonte maior é a terra. E aí entra uma questão interessante que explica um pouco daquilo que eu falei lá no início sobre a agricultura de alta escala. O magnésio ele vem para a superfície por meio de vulcões. E o Brasil não é que não tenha, mas os nossos vulcões são muito antigos. Então, o processo nosso já está bastante deteriorado. Esse magnésio que hoje está no solo, ele já não é mais suficiente para repor nas plantas a quantidade que daí também nós que consumimos as plantas precisamos. Por isso, hoje há uma estimativa que em torno mais ou menos de 60% a 90%, dependendo do país, de 60% a 90% da população tem deficiência de magnésio e pelo menos 40% tem deficiência grave de magnésio. Principalmente as pessoas que já passaram dos seus 40, 50 anos começam a sentir os efeitos da falta de magnésio de uma forma mais poderosa, de uma forma mais contundente. Por isso, a gente precisa pensar nessa coisa da suplementação do magnésio. Bom, onde é que você encontra o magnésio, biodisponibilidade de magnésio? Tudo que é verde, tudo, absolutamente tudo que é verde e você consome cru, tem magnésio sobrando. Por quê? Porque a clorofila, a molécula da clorofila, o centro dela, ali, o núcleo dela é composto de magnésio puro. Por isso é tão interessante, tão importante a gente fazer o consumo de tudo aquilo que é verde. Onde mais a gente encontra magnésio? Nas sementes, de uma forma geral, nas castanhas e nas nozes, tá? Então qual é a fonte natural desses que eu citei agora que mais contém o magnésio? Nós temos a castanha de caju, que de longe é a que mais contém magnésio. A gente precisa por dia, depende do seu peso, da sua idade, mas eu vou pegar aqui uma média, né? A gente precisa por dia de cerca de 350 a 400 miligramas de magnésio para que a gente tenha uma vida tranquila, uma saúde tranquila. Só
Um punhadinho de castanha de caju tem cerca de 100 miligramas de magnésio. Então você perceba que se a gente for pensar em 350 gramas, só um punhadinho já tem ali um terço, quase um quarto daquilo que você precisa por dia de magnésio. O que mais que tem? O feijão é o segundo que mais tem, em torno de 70 miligramas por uma concha grande de feijão que você põe. O feijão carioca, por incrível que pareça, tem mais do que o feijão preto nisso. O gergelim tem cerca de 54 miligramas numa colher. A linhaça também tem, o amendoim também tem. Essas são as fontes vegetais. O que nós encontramos nas fontes animais? Fígado tem muito desse mineral. Os crustáceos, de uma forma geral, tem muito desse mineral. Tudo que vem do mar, aliás, tem bastante disso, né? Algumas pessoas fazem até o consumo da água do mar, porque ele tem uma quantidade substancial de magnésio. Quais tipos que existem no mercado hoje? Eu vou falar para vocês dos 3 mais conhecidos, que é aquele que você vai encontrar na farmácia com mais facilidade. Então, o cloreto de magnésio é o mais comum, de longe o mais comum. E por que o cloreto de magnésio é melhor do que o magnésio puro? Porque o cloro, ele estimula a nossa função intestinal. E quando nós temos essa estimulação, principalmente da mucosa do nosso intestino, a absorção do magnésio é melhor. Então, você pode fazer o consumo tanto do pozinho, mistura na água e vai tomando durante o dia, ele não se deteriora, é bem tranquilo, ou você compra a cápsula e faz o consumo direto da cápsula. Então esse é o cloreto de magnésio. Existe um tipo de magnésio que você pode consumir, que você pode buscar nas farmácias de manipulação, que é o chamado magnésio quelado. O quelado ou quelato também faz essa função do cloreto de magnésio, porque ele ioniza a molécula e facilita a absorção, tá? Então, o cloreto de magnésio funções gerais. Você toma o cloreto de magnésio para tudo. Um tipo de magnésio que é mais específico, com moléculas mais especializadas para o funcionamento cardíaco, é o famoso magnésio dimalato. Então, se você já tem algum tipo de problema cardíaco, quando você for na farmácia buscar a suplementação, busque o dimalato, que ele é para o coração. Para a função neural e para a função de todo o processo que compreende o nosso sistema nervoso, e aí não é só o sistema nervoso central, e sim todo o nosso sistema nervoso, você pode comprar um tipo de magnésio chamado treonato, todos eles na faixa de 350 a 400 miligramas por dia por pessoa. Mulheres que estão grávidas podem aumentar isso para até 450 miligramas. Pessoas com um pouco mais de idade também podem aumentar. Pessoas que fazem exercício físico, quando você soa demais, você perde muito magnésio no teu suor. Pode aumentar um pouquinho também. Então, se você achar interessante, converse com o médico, um nutrólogo aí da sua cidade, um médico ortomolecular, um especialista na área, um nutricionista, enfim, qualquer pessoa que compreenda bem essa parte do funcionamento do magnésio, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, acompanhe os nossos vídeos no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like aí, porque fazendo isso, você me motiva a manter o canal e a manter esses vídeos todos aqui falando sobre saúde física, mental e emocional. Até a próxima!